Bom dia a todos e todas. É uma felicidade para mim estudar com vocês o livro de Mórmon esse ano na escola dominical. Antes de começarmos, eu gostaria de dizer da felicidade que foi ver os nossos líderes gerais inspirados, os nossos apóstolos, o profeta Luciano Nelson, dar tantas palavras de esperança para nós. Que nós possamos seguir tudo que foi dito e continuar tendo fé e esperança no Salvador, que tudo irá bem. Eu gostaria de, antes também de começar, falar que domingo passado foi domingo de Páscoa e eu espero e oro para que todos tenham tido um domingo bastante significativo com seus familiares e que a expiação Salvador possa fazer sentido para nós a cada dia, que a cada dia possamos entender um pouco mais sobre o que foi o sacrifício do Salvador Jesus Cristo. Dizer que Ele vive e cuida de nós. E esse é o meu testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém. Sobre outras coisas maravilhosas que nós vamos falar hoje, nós tivemos a conferência no dia 6, com o profeta falando, e o livro que nós vamos estudar hoje é o livro de Mosias, com o discurso do rei Benjamim, com todas as palavras inspiradas que ele falou para o seu povo. Mas antes de tudo isso, vamos retomar um pouquinho da nossa aula especial da Páscoa, que vocês viram lá no Vem Segue-me de vocês. Eu tenho certeza que todos estudaram individualmente e em família. Para começar, vocês vão ver o vídeo que a gente vai colocar, tá bom? Então assistam o vídeo. É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Maria. E eis que estou convosco todos os dias. Então, assistiram o vídeo, viram que mensagem maravilhosa? Aí agora vamos para algumas tarefas. Eu deixei durante a semana de Páscoa uns desafios no grupo da escola dominical. Acredito que muitos de vocês fizeram e compartilharam com seus familiares. Mas nós vamos retomar essas questões agora, para que vocês tenham a oportunidade de pensar em algo mais que não tenha visto, ou até compartilhar novamente o que vocês já estudaram. Vocês vão fazer o seguinte: vocês vão fazer um sorteio entre si das perguntinhas que eu vou fazer. Então, cada pessoa vai responder a uma pergunta específica. Mas para essas perguntas serem feitas, vocês vão ler as seguintes escrituras. Podem se dividir, quem vai ler qual parte, fica a critério de vocês. Quem estiver estudando sozinho, leia todas as passagens e respondam as questões. E depois ligue para um amigo, compartilhe com alguém as suas impressões dos seus estudos. As escrituras são Mosias 3, do 5 ao 7, Mosias 15, do 5 ao 9 e Alma 7, do 11 ao 13. Então, as perguntas são as seguintes. Vamos lá, que eu tenho certeza que todos querem participar e muito. Primeira pergunta: quais foram os sofrimentos do Salvador? Segunda pergunta: por que ele sofreu essas coisas?
E a terceira pergunta, vocês vão fazer de uma maneira diferente. Cada pessoa no grupo familiar vai responder essa pergunta. O que isso significa para mim? O que isso significa para mim? Tomando por base as escrituras que eu falei antes de passar as perguntas. Tá certo? Então, eu espero que vocês tenham a oportunidade de debater em famílias e aprender mais em família. Coloquem as crianças também para participar, para dar opinião, que vocês vão ver quantas coisas maravilhosas elas têm para dizer para nós. Agora que todo mundo já fez, já compartilhou, já falou sobre o Salvador, que a gente sabe que Ele é vivo, cuida de nós e rege essa igreja que conversa com o presidente Nelson, que inspira o presidente Nelson para que ele venha nos inspirar, nós vamos dar sequência nos estudos. No livro de Mormon, que é o livro que nós estamos estudando este ano na escola dominical, nós temos um grande discurso de um rei muito inspirado e um grande exemplo. Quem foi esse rei? Vocês sabem bem quem foi. Agora eu vou colocar uma imagem, eu acho que vai ficar aqui desse lado. Não é isso? Não? É desse. Uma imagem. Então, com essa imagem, eu quero que vocês me digam o seguinte. Vocês vão dizer 3 ensinamentos do rei que está acima e 3 ensinamentos do profeta que está embaixo. Vocês vão dizer e vão compartilhar entre si no grupo familiar de vocês, tá bom? Agora vamos aprender um pouco mais sobre o rei Benjamim. Vocês vão aprender um pouquinho sobre o rei Benjamim através desse seguinte vídeo que vai aparecer aí para vocês. Capítulo 12. O rei Benjamim. O rei Benjamim foi um rei nefita justo. Com a ajuda de outros homens justos, ele trouxe paz à sua terra. Quando envelheceu, o rei Benjamim quis falar ao seu povo. Ele precisava dizer a eles que seu filho Mosias seria o próximo rei. Pessoas vieram de todas as partes da terra e reuniram-se perto do templo. Elas armavam suas tendas com a entrada voltada para o templo. O rei Benjamim falou de cima de uma torre para que os nefitas pudessem ouvi-lo. Ele disse ao povo que havia tentado servi-los da melhor maneira possível. Disse-lhes que a melhor maneira de servir a Deus é servir ao próximo. O rei Benjamim disse ao povo que obedecesse os mandamentos de Deus. Aqueles que fossem fiéis aos mandamentos seriam felizes e um dia voltariam a viver com Deus. O rei Benjamim disse ao povo que em pouco tempo Jesus Cristo nasceria na terra e sua mãe se chamaria Maria. Jesus faria milagres. Ele curaria os doentes e traria os mortos de volta à vida. Faria com que os cegos enxergassem e os surdos ouvissem. Jesus sofreria e morreria pelos pecados de todas as pessoas. Aquelas que se arrependessem e tivessem fé em Jesus seriam perdoadas de seus pecados. O rei Benjamim disse aos nefitas que os homens malvados chicoteariam Jesus e depois o crucificariam. Depois de 3 dias, Jesus ressuscitaria. Depois de ouvir o sermão do rei Benjamim, os nefitas caíram por terra. Eles estavam pesarosos por seus pecados e queriam arrepender-se. O povo teve fé em Jesus Cristo e orou pedindo perdão. O Espírito Santo tocou-lhes o coração. Eles sabiam que Deus os havia perdoado e os amava. Eles sentiram paz e alegria. O rei Benjamim pediu ao povo que acreditasse em Deus. Ele queria que soubessem que Deus criou todas as coisas e que Ele é sábio e poderoso. O rei Benjamim disse ao povo que fosse humilde e orasse todos os dias. Ele queria que seu povo se lembrasse sempre de Deus e que fosse fiel. Ele pediu aos pais que não deixassem os filhos brigar e discutir. Disse aos pais que ensinassem os filhos a serem obedientes e a amarem e servirem uns aos outros. Preveniu o povo de que tivesse cuidado com seus pensamentos, palavras e ações. Pediu a eles que fossem fiéis e guardassem os mandamentos de Deus pelo restante de sua vida. O rei Benjamim perguntou ao povo se eles acreditavam em seus ensinamentos. Eles responderam que sim.
Eles foram tocados pelo Espírito Santo e não quiseram mais pecar. Todos fizeram convênios e promessas de guardar os mandamentos. O rei Benjamim ficou contente. O rei Benjamim concedeu ao filho Mosias o direito de ser o novo rei e morreu 3 anos depois. Mosias foi um rei justo. Ele trabalhou muito e serviu ao povo tão bem quanto seu pai. Muito bem! A gente aprendeu com o rei Benjamim, a gente aprendeu que o rei Benjamim foi um grande exemplo de serviço ao próximo. E hoje, você conhece alguém que também é dessa forma, um grande exemplo de serviço ao próximo? Em nossa ala, aqui na Ala Parque, na nossa comunidade e diante da pandemia que estamos vivendo, que estamos todos recolhidos em nossos lares, eu tenho visto muitos exemplos de solidariedade das pessoas. Muitas, de diversas formas, estão demonstrando verdadeiro amor cristão. E a nossa ala não é diferente. Muitas pessoas que estão ali caladinhas, mas estão prestando grande serviço ao próximo. E hoje eu trouxe uma participação especial que vai falar algo para vocês. Eu acredito que vocês vão gostar muito. Então, olha aí o vídeo. Participação especial hoje. Bom dia, gente. A nossa professora pediu que eu gravasse um vídeo de como eu me senti doando máscaras, doando máscara. Né? Essa semana nós estamos estudando, né, o discurso do rei Benjamim. Então, quando eu fiz as máscaras, eu não sabia que ia ter uma repercussão que teve, devido a muitas coisas que as máscaras não conseguiam ser encontradas. Comecei a fazer sem ter a previsão de como seria. Então, surgiu que eu pude doar todas as máscaras. Como eu me senti muito feliz, porque a felicidade é mais de quem doa do que quem recebe. Né? E sei que quando a gente está a serviço do nosso próximo, está somente a serviço do nosso Deus. Eu espero ter contribuído um pouquinho para amenizar o sofrimento das pessoas. E presto meu testemunho, que eu sei que essa igreja é verdadeira e sei que ministrar, cuidar, incentivar e amenizar o sofrimento das pessoas é como se as nossas mãos fossem a mão do Senhor. E eu deixo esse testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, gostaram do vídeo? Então, assim como a irmã Edna, muitos membros de nossa ala também passam horas de seu dia se dedicando ao serviço ao próximo. Que isso possa nos inspirar a ver dentro das nossas possibilidades o que podemos fazer pelo outro. Nós vimos que as barreiras físicas elas foram quebradas. Nós estamos diante de uma nova situação que requer que a gente se reinvente, se recrie, e é uma oportunidade de aprender. Então, aprender também formas diferentes de servir ao próximo. Eu sei que vocês conseguem. E o Salvador, com certeza, ele fica muito feliz ao saber que nós estamos cuidando uns dos outros, assim como ele nos inspirou, nos ensinou, e assim como tantos outros tantos outros líderes da igreja falam, com tantos outros exemplos nas Escrituras, nos ensinam a ser como Salvador foi enquanto esteve aqui na terra. Agora vamos lá fazer algumas tarefas que eu tenho para vocês. Difícil é ficar assim um pouco parado o tempo inteiro, né? Eu quero que vocês leiam juntos no grupo familiar, assim a divisão da escritura vocês que escolhem, as seguintes escrituras. Mosias 2, do 10 ao 26. Vocês vão verificar nesses versículos o seguinte: o que é que vocês podem aprender com esses versículos? O que é que esses versículos estão ensinando? Mosias 2, do 10 ao 26. Depois que vocês lerem, vocês vão debater em família
sobre o que vocês aprenderam nessas escrituras, certo? Então vamos lá, família junta, estudando e aprendendo mais. Terminado tudo isso, eu tenho uma tarefa muito boa e importante. Vocês vão precisar de algumas coisas, eu trouxe aqui. Vocês vão precisar de um pote. Nesse caso, eu arrumei aqui uma lata que eu já tinha aqui antiga. Pode ser um saco plástico, um pote de vidro, vocês quem sabem. As pessoas que são mais jeitosas aí vão enfeitar. Aí é a criatividade de cada um. Mas pode ser feito assim bem rapidinho. Um pote e tiras de papel e caneta. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão distribuir 2 tirinhas, bota o potezinho aqui. 2 tirinhas para cada pessoa da família. E a pessoa, cada um, inclusive você que está organizando aí a aula, cada um vai escrever o que gostaria que alguém fizesse por ele. Por exemplo, eu vou escrever alguma coisa que eu gostaria que alguém fizesse por mim. Lembre que nós estamos todos dentro de casa e que a gente não vai pedir coisas que a pessoa tenha que se esforçar e para não sei para onde, não. São coisas simples, certo? Então você vai escrever 2 coisas que você gostaria que alguém fizesse por você. E assim sucessivamente cada pessoa da sua família. Em seguida que todo mundo escreveu, vai colocar dentro do pote. Vai me remexer e vai fazer o seguinte. Quando terminar a nossa aula, ou no dia seguinte, cada pessoa da família tem que ir lá, pegar uma tirinha e vai realizar aquilo que está escrito. Muito simples, muito fácil. Agora, não pode, por exemplo, alguém ser... É com música. O que não pode... Continuando. O que não pode uma pessoa da família tem que estar passando e dizendo: fulaninho, vai pegar aqui o negócio no pote. Não. É um acordo de todos da família, tá bom? Então, vocês façam e depois que vocês tiverem essa experiência, que só acaba quando acabam as tirinhas dentro do pote, aí vocês vão relatar entre vocês a sensação de ter sido servido e se sentir à vontade, relata lá também como foi a experiência na família lá no grupo da Escola Dominical da Ala Parque. Eu vou gostar muito de saber e acredito que outras pessoas também vão gostar, tá bom? A tarefa é simples e a tarefa é essa. Eu vou deixar também aqui agora a citação do presidente Monson para que vocês possam ler antes de começar a realizar essa tarefa, tá bom? E essa citação também está disponível lá no grupo da Escola Dominical da Ala Parque. Muito bem, nós já fizemos a tarefinha, a tarefa do pote. Vocês já viram a citação do presidente Monson. E agora a gente vai dar sequência. Eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre felicidade. O que é felicidade, minha gente? Todo mundo está aí em busca da felicidade. Então, eu fui buscar no dicionário o que significa felicidade. No dicionário, felicidade, sensação real de satisfação plena, estado de contentamento. Então, veja, a humanidade está a todo momento buscando a felicidade, essa sensação plena de contentamento, sensação real de satisfação. Então, diante disso, eu quero que vocês respondam uns para os outros. Primeiro vocês vão responder e depois é que vocês vão pegar um negocinho que eu vou dizer aqui. Primeira pergunta que vocês vão responder uns para os outros aí no grupo. O que o mundo entende como felicidade? Segunda pergunta. O que o rei Benjamim ensinou sobre felicidade?
Se você não se recordar muito bem, você vai buscar essa referência lá em Mosias 2, do 38 ao 41. Leiam juntos para conseguir responder. E eu quero que vocês digam, uns para os outros, exemplos de felicidade eterna. Compartilhem uns com os outros exemplos de felicidade eterna. Então, sobre felicidade eterna, eu gostaria de dar 2 exemplos que, para mim, são de felicidade eterna, significam muito para mim. Então, bem simples. Um é o batismo. Aqui foi um momento de felicidade plena que eu tive na minha vida recentemente. Foi quando eu vi a minha filha ser batizada pelo meu esposo e caminhar junto conosco nos ensinamentos do Salvador. Para mim, isso significa felicidade. Outro exemplo, para mim, muito importante, algumas pessoas já conhecem esse quadro. É o meu selamento no templo. Para mim, eu acho que não precisa nem falar muito, mas quando a gente fala sobre eternidade, felicidade eterna, a gente fala sobre o selamento no templo, os convênios que nós fazemos no templo. Estou um pouquinho diferente do que eu estava aqui, né? Mas eu garanto a vocês que não há felicidade onde não há o Senhor. E eu tenho certeza, eu testifico, eu sei dessas coisas, que o selamento no templo, o casamento celestial, ele é um elo entre nós e o Salvador. E ele cuida dos casamentos que são abençoados por ele. Não significa que nós não tenhamos dificuldades, mas significa que trilhar diante das dificuldades é mais simples, porque o Salvador está conosco. Então, felicidade para mim também é os convênios que eu fiz no templo. E o meu selamento, para mim, significa muita felicidade. Aqui são as 2 coisinhas. Essas 2 coisas que eu coloquei aqui, do batismo e do selamento, para mim são símbolos de felicidade. Mas elas não significam que não vão haver dificuldades, mas que nós vamos enfrentá-las de uma maneira melhor, porque nós temos o Senhor. O Senhor é o centro da nossa vida. Sendo o Salvador o centro da nossa vida, nós caminhamos com mais certeza. Nós conseguimos reconhecer coisas que outras pessoas por aí não reconhecem. Não é isso? Então vamos lá. Para terminar a nossa aula, não é isso? Que com certeza vocês estão passando momentos muito bons em família. Aproveite esses momentos que nós estamos em isolamento social para conhecer mais uns aos outros e aprender mais uns com os outros. Então, para terminar a nossa aula, eu gostaria que vocês lessem juntos Mosias 3, do 1 até o 20. E o que é que vocês vão ver nesse capítulo de Mosias e nesses versículos? Vocês vão responder uns para os outros. O que vocês aprenderam sobre o Salvador e a missão dele aqui na Terra e como a expiação de Jesus Cristo nos ajuda a ser santos e a receber a salvação. Então, irmãos, e todos que estão nos assistindo, eu sei que não existe a salvação sem a expiação de Cristo. Sei que a salvação é individual, mas a exaltação é em família. Que felicidade nós vamos ter de nos encontrarmos todos bem, junto com o Pai Celestial. Não é menos que isso que Ele guarda para nós. Se não fosse a expiação de Cristo, nós não teríamos a possibilidade de voltar a viver com Deus. E eu sou grata ao Salvador por isso, pela expiação. Sou grata pelo amor dele tão imenso por mim e pelo cuidado que ele tem dado a mim e à minha família. Por todo o livramento diante de tantas dificuldades que nós temos enfrentado, todo o livramento para mim, meus familiares diante dessa doença e pela paz de espírito que ele me dá constantemente. Nos momentos em que eu me sinto mais para baixo, mais triste, mais pesarosa, ele está comigo. Nos momentos que eu estou mais feliz e animada, ele também está.
Então, confie no Salvador. Confie no amor que Ele tem por nós e tudo seguirá bem. Ele vive, nos ama. Essa aula que eu compartilho com todos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.